quero trazer uma discussão filosófica com Olavo de Carvalho, né? Eu peço até desculpa se em algum momento eu agi de forma grosseira, né? Isso é um hábito que eu tenho, de tanta informação que eu li dentro da minha cabeça, né? A gente está lidando com um impasse, né? E para esse impasse eu vou dizer o ideal desse impasse e a verdade desse impasse, a divergência desse impasse que a gente está passando aqui, o porquê que o Olavo de Carvalho está tomando certas atitudes, né? Porque a grande questão não é dizer que algo é certo ou errado, mas sim discutir a inerência de algo para entender qual é a verdade e o porquê que aquilo está se manifestando dessa maneira. O Olavo de Carvalho em si, antigamente, né, ele entrava na discussão política e filosófica, né, entendendo a verdade das coisas e apontando, olha, o seu discurso representa tal expectativa, tal verdade, tal narrativa e tal questão. Então, por essa razão, você cria esse ideal, porém esse ideal não consiste com a realidade, porque você está enxergando tal debate com esse ponto de vista, com um ponto de vista que não condiz com a realidade. Para que você compreenda a realidade de algo, você precisa adquirir discernimento e entendimento sobre a questão, né? Trazer as causas dos problemas e gerar a solução, ou seja, isso se chama verdade dos fatos, isso se chama, como eu posso dizer para você compreender a questão e discutir. Porém, qual que é a vida do Olavo de Carvalho? A vida do Olavo de Carvalho está voltada a ele mesmo, no curso de filosofia dele, em trazer alunos, trazer o debate filosófico, o debate intelectual, das coisas dele. Então, o Olavo de Carvalho ele não está mais olhando o que está acontecendo dentro da sociedade. E por essa razão, né, ele viu o trabalho do Bolsonaro, né, a luta do Bolsonaro, e ele quer perpetuar essa luta do Bolsonaro. Porém, a partir do momento que você traz a luta do Bolsonaro, mas você não está olhando todos os pontos de vista e só está vendo um ponto de vista, você vai agir por esse ideal. Aí vem a grande questão filosófica. Olavo de Carvalho, você é o causador dos seus ideais ou você é a causa dos seus ideais? Se você for a causa dos seus ideais, você simplesmente agirá pelos seus ideais. Mas se você for o causador dos seus ideais, você vai entender qual que é a curva do seu ideal, o porquê desse ideal, a razão desse ideal e se esse ideal se encaixa no modelo estabelecido aqui. E você, como fala, remodelará o seu ideal, porque o seu ideal é uma causa baseada em fatos. Ou seja, Olavo de Carvalho, você é exatamente igual a todos os filósofos esquerdistas, ou você é um intelectual que analisa a verdade dos fatos, analisa as causas e constrói um ideal que seja mais correto e coerente para ser um modelo aplicado a todos os indivíduos dentro da sociedade. Olavo de Carvalho é inteligente, entendeu? Infelizmente vocês não entenderam nada que eu falei. É triste isso, né? O que está acontecendo? O Olavo de Carvalho ele está agindo segundo o seu ideal, mas o ideal é uma ideia retirada da análise da verdade e você cria uma solução, porém essa solução não é a verdade, ela é simplesmente a solução do problema. A verdade é o meio de você ligar a situação e o ideal e criar uma ponte, né, para todos chegar a esses ideais, né? Infelizmente a esquerda faz isso, ela só olha a situação e o ideal daquela situação e todo o resto não existe, né? A esquerda ela destrói a causa e ela só enxerga o ideal, né? Porém, um intelectual, um filósofo de verdade, ele enxerga a verdade, ele constrói a ponte para aquela verdade, para alcançar aquele ideal e cria uma nova sociedade. Aquela nova sociedade ela está baseada em uma verdade que não é mais um ideal e aquela verdade ela tem os seus problemas e precisa criar um novo ideal para aquela sociedade sempre retroalimentar.
Esse é o papel de um filósofo de verdade. Porém, os filósofos de esquerda, eles esqueceram o passo a passo da intelectualidade, passo a passo da filosofia e passo a passo da questão. Eu vou citar até o nome seu aqui, é o Paulo Filósofo, né? Vou colocar Paulo Filósofo aqui, né? Para que se ele quiser me processar, ele não me processa, porque ele já me ameaçou várias vezes de processo, né? Que ele é uma pessoa que está presa dentro do ideal, esqueceu a verdade dos fatos pelos ideais. Ele não tem mais coerência nenhuma com a realidade. Não por causa da idade dele, mas sim porque ele é marxista, né? Ele, como fala, ele é uma pessoa que não é o causador das suas ideias, mas sim a causa das ideias dele. E, infelizmente, a sociedade e a humanidade, para ela ter um crescimento intelectual nesse nível, é extremamente difícil, né? Muitas vezes a pessoa faz faculdade, a pessoa dá aula na USP, mas continua presa dentro da caverna, né? Então, Olavo de Carvalho, em quais dessas fases você está? Na causa, na solução da causa, ou na razão da causa? Se você matou uma das três etapas, automaticamente, por exemplo, essas daqui são as três etapas. Se você destruiu essa, você não vai conseguir mais olhar para trás, enxergar a realidade, compreender a solução da realidade e construir a ponte para haver a ligação. Se você matou essa questão aqui, você só vai olhar a causa e você vai olhar a solução. Você nunca vai olhar como alcançar isso, né? Então você jamais vai conseguir trabalhar novamente. Você vai estar sempre perdido na resposta, né? E a resposta, ela sempre altera, porque os meios estão sempre convergendo. Se você destruir a resposta, você sempre vai estar em trabalhar a questão, nunca vai achar a solução e vai estar sempre perdido na questão temporal filosófica, né? Então, o grande problema do Olavo de Carvalho é que ele não é mais o causador do seu intelecto. Ele simplesmente se tornou uma causa porque ele não olha mais a sociedade, os problemas da sociedade. E a teoria do Olavo é a explicação da causa do esquerdismo e a solução da causa do esquerdismo, mas o Olavo de Carvalho perdeu a ativação dele intelectual, então ele não consegue mais ligar os pontos. Ele não consegue mais trazer o discurso filosófico dentro do canal dele, o discurso filosófico dentro do ser, o discurso filosófico dentro da sociedade, o discurso filosófico dentro da humanidade. E, infelizmente, o Olavo de Carvalho se tornou exatamente igual aos esquerdistas. Ele se tornou como fala? A causa. O Olavo de Carvalho não é mais o causador, né? Ao contrário do Olavo, eu sou o causador das minhas ideias e dos meus pensamentos. Eu sou o causador de todas as sortes de coisas, porque eu enxergo a verdade de todas as coisas, né? Eu enxergo o multicampo do pensamento, né? Mas eu já nasci com pensamento filosófico, né? Tanto que com 15 anos de idade eu escrevi a maior epopeia de todas, né? Já escritas, né? Cegos e o Deus da Destruição, aonde que o personagem ele como fala, ele constrói a narrativa dele trazer a perfeição na Terra, né? Ele guerreia contra toda a humanidade, guerreia contra todos os filhos do homem, guerreia contra todos os anjos caídos, guerreia contra até o verdadeiro Deus, né? Para entender qual é a verdade, né? Ele tenta trazer a perfeição aqui na Terra, tudo dá errado, né? E a guerra que o meu personagem faz não é uma guerra totalmente carnal, é uma guerra espiritual, né? É uma guerra da onde que ele cometer um erro em uma sentença lógica, ele vai quebrar em cascata todo o futuro da existência, né? Então, com 15 anos de idade, eu escrevi uma obra que a sua causa, a sua existência é como ser um Deus, né? Com 15 anos de idade. Então,
eu já nasci com pensamento filosófico, diferente da humanidade, né? Que infelizmente está jogada dentro dos seus problemas, e pensamento filosófico é sempre um passo atrás do questionamento da existência. Olha aí para vocês, pessoal.